Meus amados, minha gente querida, vamos começar as nossas leituras de hoje com o livro 12 Passos com uma Paz Interior, da Peregrina da Paz. A gente está falando das 4 renúncias. A gente leu a primeira ontem, renúncia ao egoísmo, e hoje é a renúncia ao sentimento de separatividade. Todos nós em todo o mundo somos células do corpo da humanidade. Você não está separado dos demais seres humanos e não pode obter harmonia apenas para si mesmo. Você só poderá encontrá-la quando compreender a unidade de todos e trabalhar para o bem de todos. É uma complementação da primeira renúncia do egoísmo, né? Que se a gente deixa de ser egoísta, já não se sente separado da humanidade. Nós todos somos seres humanos, somos todos irmãos também, né? Em Cristo, filhos do mesmo Pai. Então, estamos todos juntos. Passamos então para o Livro dos Espíritos. A gente está falando agora da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Kardec pergunta: a mitologia antiga era fundada inteiramente em ideias espirituais, com a diferença que eles consideravam os espíritos como divindades. No entanto, representavam esses deuses ou espíritos com atributos especiais. Uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir fenômeno da vegetação, etc. Essa crença é totalmente destituída de fundamento? Ela é tão sem fundamento que está muito aquém da verdade. E aí Kardec faz uma pergunta complementar. Então, pode haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que receberemos a explicação de todos esses fenômenos e os compreenderemos melhor. E ainda não chegou esse dia, né? Mas a gente já tem explicações bastante científicas e nada mais se atribui a deuses, a divindades. Então, já teve um avançozinho aqui nos nossos conhecimentos da ciência. Mas ainda tem muito para aprender. Passamos então para a Gênese. E aqui a gente está lendo sobre as aparições e transfigurações com as explicações dos fenômenos ditos sobrenaturais. É de se notar que as aparições tangíveis só têm a aparência de matéria carnal. Não poderiam ter as qualidades, em virtude da sua natureza fluídica. Essa matéria deles não tem coesão, porque na realidade não há carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas.
Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém poderia matá-los, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que se lhes desferissem. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular sem suspeitar de que eles o sejam, mas não demoram longo tempo entre os humanos e não podem se tornar comensais de uma casa nem figurar entre os membros de uma família. Além disso, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho, de insólito, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, e quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos como os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. No pé da página tem uma nota da editora falando sobre as materializações prolongadas verificadas por William Crookes, que na época não eram conhecidas. Bom, a gente não tem muita familiaridade com esse assunto de aparições, mas com aparições momentâneas, até mesmo materializações nos centros espíritas, mas nunca tinha ouvido falar, inclusive, essas materializações prolongadas. É uma coisa a ser estudada e Kardec aqui no final também coloca vários exemplos que estão citados na Revista Espírita. Vários exemplares, falando inclusive um com Luís XVIII, detalhes completos. É uma peculiaridade, né? Bom, vamos então terminar nossos estudos com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier, com o título Confraternização. Perdoa 70 vezes 7 vezes cada ofensa, plantando a fraternidade e agindo sem recompensa.